noite, Léo. Léo que esteve lá na Arena Castelão, levou a mamãe, deixou a mamãe muito legal. Bem molinha. E ainda muito feliz. Uma nova sócia, né? Uma nova sócia, já que o Ceará conseguiu a marca. Conseguiu a marca ontem dos 50 mil sócios, primeiro clube do Norte e Nordeste a bater essa marca, feito inédito que o Ceará e a torcida cada vez mais, né, Léo? E aí já o primeiro assunto, né? Falar do poder da torcida do Ceará hoje, né? O quanto, mesmo das situações que o Ceará às vezes não ajuda ao torcedor, mas o torcedor até agora não deixou de apoiar a equipe, e isso realmente torna o clube como uma referência aqui na nossa região, aqui, juntando já a região Norte e Nordeste, né? A primeira equipe, primeiro clube a bater a marca dos 50 mil sócios. Boa noite. Boa noite, Minhoca, Iago. E hoje, coincidentemente, junto com essa semana aí, onde a gente bateu a marca dos 50 mil sócios adimplentes, e o Ceará ele contabiliza, é importante ressaltar, apenas sócios adimplentes. Assim, tem outros clubes que tem mantém na base, contabilizando até 90 dias de inadimplência. O Ceará não, ele se eu não me engano, são 3 dias de inadimplência, ele já bloqueia seu cartão, assim, automaticamente. E o Ceará, as adesões são sempre no cartão ou em boletos, mas não em 12 vezes, em 6 vezes. Então, geralmente, você está, antes de completar metade do seu período de sócio, de um ano, você já tem que ter quitado o seu plano, né? Então, é um plano de 50 mil sócios, e hoje eu comentava no estádio, aproveitando essa experiência de ter a minha mãe pela primeira vez no estádio, que a torcida do Ceará ela vem sofrendo uma transformação de um período médio de um ano para cá na sua personalidade como torcida. E ficou muito claro na reta final do Brasileirão ano passado, onde o Ceará engranou algumas vitórias, chegou a flertar ali com a zona de pré-Libertadores, que naqueles jogos contra Corinthians, no final ali, contra América Mineiro, a torcida do Ceará se sentiu responsável por ter vencido alguns jogos no final, viradas, e ali começou um movimento de orgulho da torcida em dizer que cantava, que não parava de cantar, que não parava de apoiar. E cada torcida tem sua personalidade, tem seu estilo, seu modelo de torcer, e não é estabelecendo uma regra, um jeito certo ou um jeito errado. Mas a torcida do Ceará, naquele momento, alguma chave virou que ela passou a se sentir responsável pelo resultado em campo. Porque era uma torcida que vinha frustrada com eliminações, com derrotas, com um momento conturbado na relação com a diretoria, com os resultados, com o departamento de futebol. E chegou a ponto da torcida dizer assim, peraí, cara, a única forma de eu fazer é ser o melhor que eu posso. Porque eu não posso contratar, eu não posso tirar os dirigentes, então eu posso torcer pra caramba, fazer a minha parte, porque quanto mais a minha parte eu faço, mais eu constranjo esses caras. Mas eu posso botar assim a mão, bater na mesa e dizer assim, mas pô, e aí, tá faltando o quê? Porque não custa lembrar que a gente teve esse momento de... O Ceará teve eliminações vexatórias esse ano para CRB, para Iguatu, sequer chegou a semifinal do Campeonato Estadual, caiu cedo na Copa do Nordeste, caiu para o maior rival novamente na Copa do Brasil. Então, assim, o torcedor do Ceará tinha tudo para largar, tudo para abandonar. E os números de sócios continuaram subindo. Então, assim, foi um sentimento de que virou algo orgânico, assim. O torcedor sabe que aquele é o papel dele, que perder em campo não vai fazer muita diferença, que não vai mudar o sentimento dele, e a chegada do Dorival Júnior logo naquele jogo contra o Independiente, que foi aquela virada, foi exatamente isso, assim, foi como se ali tivesse a continuação do que aconteceu ano passado, na reta final do Brasileiro, assim. O Independiente fez 1-0, o Ceará chegando o treinador, o movimento conturbado pós-eliminação, e aí o time levou um gol, a torcida começou a gritar, o time jogando muito mal, arrancou uma virada ali na força, e aquilo ali foi gerando esse sentimento que se alastrou para a Sul-Americana, e a campanha na Sul-Americana ajudou isso, e no Brasileirão a torcida está com esse sentimento. Assim. Eu falo porque eu frequento o estádio há 30 anos. E há 2 anos atrás, há 1 ano e meio, até menos tempo, não existia isso em nenhum setor do estádio, com exceção daquele espaço reservado a todos os organizados, onde se assistia o jogo inteiro todo em pé, onde você não sentava. Não existia no estádio esse setor onde você não senta. Você passava o jogo todo em pé. E hoje,
inclusive em setores mais caros do estádio, como a inferior central ali, que é um ingresso de R$ 120, e teoricamente é um público que quer mais conforto, mais tranquilidade, ninguém senta mais no jogo. Você chega, começa o jogo, você fica em pé, senta no intervalo, levanta e você vai em pé, você vai embora. Não existe mais. Criou uma cultura. Era inimaginável antes o time levar um gol e o estádio ficar com um barulho ensurdecedor, gritando, cantando. Então eu acho que esses 50 mil é uma forma de mensurar, assim, registrar em um número essa transformação de personalidade que a torcida do Ceará tem, assim. A gente tem vários casos. A torcida do Corinthians foi uma torcida que cresceu diante de uma seca de títulos absurda. Foi uma torcida que criou, que formou sua personalidade durante um período difícil. Eu acho que a torcida do Ceará está passando por uma transformação. E o torcedor está entendendo isso. Assim, é um movimento que a torcida mudou, assim, de uma hora para outra. Assim, é impressionante como hoje o torcedor se sente mais responsável pelo time, pelo resultado em campo, porque é o que depende dele. É cantar, gritar. E o torcedor está percebendo que ele está ganhando jogos. O torcedor do Ceará está se sentindo mais parte do espetáculo. E o clube está sabendo entender isso e está sabendo abraçar essa questão, em alguns momentos fazendo promoção, feirão de sócios para novas adesões e usando para si esse slogan da torcida que canta, que foi uma coisa que surgiu naturalmente dentro das torcidas do Ceará. Diz, pô, a torcida da gente vira jogo, a torcida da gente canta. Então, assim, a gente está vendo uma transformação em curso. Assim, esses 50 mil é uma coisa fantástica. Assim. Eu lembro que a mudança do Ceará de patamar, assim, dessa nova gestão em 2008, não uma mudança de patamar, mas uma mudança de pensamento administrativo, surgiu com a ideia que, assim, quando nós tivermos 10 mil sócios, a gente vai ser autossuficiente. Depois disso, surgiu um projeto, chegamos a 10 mil, foi uma coisa, e na época o 10 mil foi assim, chegou e não foi algo sustentável, projetado, planejado. E depois veio a campanha dos 20 mil, assim, quando a gente tiver um PV cheio, a gente vai ser autossustentável. E, naturalmente, pós-pandemia, assim que houve essa mudança, o Ceará fez uma mudança em 2020, na gestão e no modelo do programa de sócios-torcedores, no começo de 2020. Então, o marketing foi reestruturado, o plano de sócio era um antigo Sou Mais, virou o sócio-vozão, tudo foi reestruturado, a gestão, tudo mudou. Então, se percebia que existia a demanda reprimida, que o torcedor queria se aproximar do clube, o torcedor queria consumir, mas que havia uma gestão desse projeto que atrapalhava. Então, houve mudanças. O João, hoje, que é o gerente de marketing, o João Costa, o Fausto, toda a equipe que cuida do marketing do Ceará, eles vieram com esse know-how. Assim, o João veio para dizer assim, vamos mudar o programa de sócio aqui. E eu lembro muito que foi falado isso, assim, a gente espera em alguns anos chegar a 50 mil sócios. Eu dei uma risada. Eu dei uma risada que eu falei assim, você está maluco. Você está maluco. A gente tem, na época, eu acho que tinha 12 mil, 13 mil. Aí a base foi zerada, né? E inclusive foi uma sorte do Ceará enorme, porque mesmo quem tinha plano ativo foi retirado da base e precisou renovar. Então, assim, um mês antes de começar a pandemia, todos os contratos do Ceará foram encerrados e iniciados por um período de 12 meses de novo. Então, o Ceará teve um ano com todos os sócios pagos, sem ter plano vencendo nesse período. Então, o Ceará começou a pandemia com esse lastro. E hoje, o Ceará tem ciclos de feirões de estímulo a novas adesões que permite que o Ceará não tenha um período anual, por exemplo, março, terminam 60% dos contratos, 30% dos contratos, para não sentir esse impacto financeiro. Então, o Ceará tem ciclos anuais, durante o ano, vários ciclos de feirão, que permite que os planos vão se encerrando e se renovando, encerrando e se renovando, de forma paulatina e planejada. Assim, eu acho que o Ceará conseguiu entender, no momento de crise, a capacidade financeira do seu torcedor. Ele conseguiu reajustar os preços, ele conseguiu trazer o check-in. O check-in é importante não só para você medir os custos da operação do jogo, mas o check-in ele é uma forma natural de regular o preço do sócio de acordo com o setor que você costuma ficar. Você tem o sócio mais barato, você começa a não conseguir ficar onde você quer, porque você não tem prioridade de check-in. Então você tem os seus amigos ali, pô, tá todo mundo ali, não, eu vou para inferior hoje. Aí você faz no feirão, você migra um pouco o plano ali, você aumenta R$19, R$15, você vai para outro setor, abre um setor a mais para você. Então, naturalmente, o torcedor vai buscando isso.
O clube vai proporcionando na operação de jogo um conforto para a entrada, um bar melhor, uma banda ao lado do bar, uma comida mais, opções de lanche, de tudo que o torcedor, em todos os setores, não tem. Então, você vai buscando conforto, o clube vai trazendo atrativos para você aumentar o ticket médio desse torcedor. Então, assim, é um case de sucesso e dá uma tranquilidade para você pensar que o time vai efetivamente, em algum momento, espero que demore muito, sofrer um rebaixamento. Isso vai acontecer. Mas que isso, a cada momento que esse projeto se consolida, isso vai ser menos determinante para a manutenção da base de sócios, assim. Porque você dizer que o momento do Ceará é bom, quem está vendo de fora, dizer, porra, o futebol cearense está voando em céu de brigadeiro aí, o Ceará 5 anos de Série A, quer reclamar o quê? Mas a gente quer mais, a gente sofreu eliminações vexaminosas, assim, e a sensação de estar investindo muito, estar gastando muito, ter um orçamento cada vez maior, e o futebol não está acompanhando isso, faz a gente ter a esperança que é um projeto que está bem estabelecido, que é uma consciência que foi criada na torcida e que é para ser algo que é para ser uma base de sustentação do clube. Aliás, até complementando isso que o Léo mencionou, eu até vi o debate que eles fizeram no Raiz da segunda-feira, né? Tava Léo, tava Luca e Fred. Fred até tinha falado dessa situação, mas será que o futebol cearense, na hora que tiver em baixa, não vai perder? E eu concordei muito com a fala do Léo no dia do programa, porque ele mencionou que me parece uma cultura que está sendo... Claro que, obviamente, quando acontecer um rebaixamento, vai mudar, vai cair sócio, os planos de sócio devem também sofrer alteração, concordo plenamente com o que o Léo mencionou, mas eu acho que é muito da cultura que o futebol cearense tem implementado esse ano. Assim. Eu lembro que no passado, aquele caso do Guto Ferreira, que muita gente não entendeu porque o Ceará estava demitindo, o Ceará está em 8º lugar, porque assim, hoje a exigência é maior mesmo, entendeu? Ceará e Fortaleza, e aí a gente está falando aqui do Ceará especificamente, a cada ano que se passa, são conquistas que cada um vai tendo, entendeu? Mais um ano de Série A, garantindo boas classificações, indo para torneios internacionais. O Ceará está indo para uma quarta de final de Sul-Americana e o cara quer ver mais. E aí eu vou até citar um caso especificamente sobre essa questão do sócio. Quando eu estava com 47 mil, cara, cada semana que eu via, Léo, era o pessoal assim, olha, já está perto de 48, bateu 48, 49 e tal. Então era uma expectativa que você via que é quase como se a torcida também, ao mesmo tempo, abraçasse a ideia, cara, vamos lá, cara, vamos tentar arranjar alguém, vamos bater esses 50, vamos chegar nesses 50 mil, entendeu? Dá para a gente chegar, a gente tem capacidade para isso. E eu acho que é isso. O futebol cearense está vivendo um ótimo momento, Ceará e Fortaleza, cada um com suas situações, né, esportivamente, mas pelo lado de fora, sendo referência em boa parte, mas assim, a gente ainda está, não é nem aquela coisa da ambição pela ambição, a gente quer ser o bambambam, não, a gente quer construir algo que a gente vê que tem margem para crescer mais. Eu acho que esse é o ponto principal. E esses 50 mil do Ceará, que já estava desenhado que iria acontecer, na verdade, eu acho que é mais um passo importante que o Ceará conquista, né? Como o Léo mencionou, descreveu muito bem toda essa trajetória os 10 mil se bastaria e agora 50 mil praticamente mudar o patamar, entendeu? Então, por mais que haja qualquer tipo de momento péssimo, que aí, digamos, seria de novo um rebaixamento, voltar para uma Série B, eu vejo hoje o clube muito mais estruturado para passar por essa situação, fazendo com que o torcedor, e aí nisso que o Léo falou muito bem, chega a abraçar junto situações como essa. Mesmo o torcedor puto, e claro que são vários tipos de torcedores, tem um torcedor que é mais do momento, tem um torcedor que é mais aquele cara que não tem condições, tá muito caro, e não sei o quê, a inflação e tal, tem que me preocupar com comida, com família, do que praticamente com uma coisa ali que é um algo a mais para mim, que no caso é torcer para o time. Mas, assim, eu só vejo como mais um passo importante, no caso para o Ceará e, claro, também para o futebol cearense, uma marca que é atingida aqui no nosso estado. Então, assim, parabéns aos torcedores do Ceará, estão fazendo uma festa espetacular, já tinha sido assim nesse jogo que o Léo mencionou contra o Independente, no jogo da volta contra o Fortaleza na Copa do Brasil também, a torcida abraçou muito a equipe, e hoje, novamente, aí eu vou entrar no jogo já puxando um pouco o Iago para falar sobre a partida. Minhoca, rapidinho, só para colocar... você falou dessa cultura que tem sido criada no futebol cearense, e aí, assim, eu comecei a acompanhar mais de perto, mais recentemente, desde que comecei a cobrir para o NE45, e eu lembro claramente que teve uma semana em que
o Ceará alcançou um número expressivo, e aí o Fortaleza foi lá e alcançou, devolveu um número, e aí o Ceará ia lá, e aí, assim, essa rivalidade indo para fora de campo e em um objetivo que faz com que os dois clubes cresçam. Então, isso é muito importante. E outra questão, pegando um gancho do que Léo disse, é a questão de, assim, o apoio massivo da torcida, a presença massiva no estádio e transformar esse apoio massivo em renda para o clube, porque saiu uma pesquisa, inclusive, se eu não me engano, do Globoesporte.com, que aponta que Ceará e Fortaleza têm os 2 tickets médios mais baixos da competição. Só que são as 2 das 10 torcidas mais presentes em estádio na competição até o momento. Então, assim, é um ticket que pode ter um valor mais baixo, mas que gera lucro para o clube baseado em consumo no estádio, em estacionamento. Então, assim, é toda uma cultura de incentivo, de associação e também dando resultados fora de campo, fazendo com que as instituições se tornem mais fortes. Então, assim, essa rivalidade fora de campo está fazendo com que todo mundo ganhe, na verdade. São situações, Iago, e aí o Léo sabe muito bem que, assim, a gente aqui ainda, obviamente, ainda tem boa parte dos sócios com 100% de entrada, né? Assim, não pagam nada, tanto é que no borderô, né? Ou no boletim financeiro, que agora é chamado, em cada boletim financeiro, cada sócio que entra pagando R$1, ou seja, é quase como se fosse na prática o clube pagando esse R$1 desse torcedor que entra, e boa parte, por isso que o ticket médio é muito baixo, porque mais da metade, eu acho que bem mais da metade, tanto de Ceará e Fortaleza, que entra no estádio, é sem pagar, né? Porque ele já está pagando o sócio. E aí, quando você pega a quantidade, hoje foi, acho que 41 mil pessoas, né? 41 mil, quase 40.900 e alguma coisa. E você divide pelo que foi acumulado, foi um pouco mais de 1 milhão que o Ceará arrecadou, boa parte do dinheiro, também tinha sido assim contra o Flamengo, tá vindo mais da torcida adversária com uma parcela bem menor, bem menor. Então, assim, esse ticket poderia ser bem mais alto, porque, claro, não tem como comparar financeiramente com o Palmeiras, que o cara que paga o sócio ainda tem que pagar um valor, o ticket médio, o valor do ingresso é muito mais caro lá em São Paulo, mas são situações que, até porque quando a quantidade está aumentando, e agora o Ceará com 50 mil, e mais à frente 70, 80, e aí já começa, né, Léo, discutir até aquela outra coisa. A partir de agora não dá para entrar todo mundo de graça, né? Por exemplo, um jogo muito importante já vai ter que fazer aquela coisa da prioridade do check-in, determinados sócios vão ter prioridade para entrar, e aí vai ter que se refazer possivelmente ali um outro modelo enfim, né, de associado com o clube, até porque o que o Castelão suporta ali é no máximo 63 mil e uns quebrados de pessoas. Teve até uma questão sobre a possibilidade de ter que mandar jogos no PV, sobre a questão de não comportar todos os sócios. E é um questionamento que não foi respondido até hoje. Porque, assim, a lógica, e falando pelo aspecto jurídico, a lógica é que a partir do momento que você estabelece uma regra de check-in, você não venda ao torcedor uma garantia de entrada ao estádio. O que você deveria ser vendido e vinculado contratualmente é a prioridade do check-in. Isso é que é o produto. Qual é o meu produto? Em todos os jogos com mando de campo do Ceará, você vai ter uma prioridade graduada. O ouro vai ter a prioridade 1, o mais querido vai ter a prioridade 2, se você não é garantido. Se todos os ouro em um jogo de muito apelo, todos os sócios do padrão mais caro fizerem o check-in, o segundo fizer o check-in, o terceiro, e não sobrar vaga para todos os que têm o plano que abrange a maior parte da torcida, infelizmente não vai entrar, assim, vai gerar uma necessidade de migração. Essa questão do check-in permanecer, conseguir modular de forma natural o ticket médio do plano de sócios. Você pode colocar um plano de entrada mais baixo, mas à medida que aquele plano, aquela entrada garantida, o estádio for aumentando a sua taxa de ocupação, e que está muito longe da gente ter uma taxa de 100% de ocupação, a pessoa, para garantir a sua entrada no estádio, é obrigada a migrar para um plano que tem uma prioridade maior. E aí existe uma questão de elitismo, uma questão de separar percentuais por cada plano para evitar você perder o torcedor que tem um plano mais barato, mas é outro questionamento. Eu acho que o importante agora é a gente estabelecer
que contratualmente a sua garantia é de ter a prioridade de check-in, é aquilo que você está comprando. E não a garantia de entrar no estádio, porque de repente o Castelão, na situação que está, pode ser interditado. E você vai causar uma chuva de demandas judiciais do torcedor cobrando a sua garantia de entrar no estádio. Isso tem que ser previsto contratualmente. É isso, então vamos entrar agora no jogo. Pode ir. Inclusive, só uma das questões que, pelo menos, o único dirigente que eu vi falar abertamente sobre essa questão foi o Marcelo Paes. Ele diz que um dos empecilhos que faz com que o Fortaleza não coloque seus jogos de menor apelo no PV é a questão de que os sócios têm que ter acesso ao gramado. E o Fortaleza tem um número muito maior de pessoas que têm acesso garantido ao estádio do que os 20 mil lugares que o PV comporta. Então, assim, é uma questão que realmente vai precisar ser resolvida e resolvida em breve. Porque no ritmo que está, para o Ceará chegar aos 63 mil, vai demorar muito, não.